Por quanto tempo permaneceu entre devaneios e aflições, soluços e abandono de si mesma. Perdeu totalmente a noção do tempo. Deixou-se consumir pela dor sem vislumbrar uma saída. Não conhecia ninguém, precisaria recorrer a desconhecidos, sentia fome, frio, sofria. Levantou-se, vestiu pesado sobretudo e caminhou em direção à porta. Abriu-a e ainda uma vez, olhou para o pequeno apartamento por um instante, lembrando-se dos momentos críticos ali passados. Entre a dor e a aflição, saiu. Não voltaria. Não suportaria ainda a humilhação do despejo. Caminhou pelas ruas sem saber para onde ir, que direção tomar. Pensamentos desencontrados lhe tomavam a mente confusa, sentiu a cabeça rodar e, cambaleante, precisou apoiar-se para não cair. Estava muito fraca. Há algum tempo não se alimentava direito. Depois de muito vagar a esmo, eis que uma porta aberta e o murmúrio de vozes lhe chamaram a atenção. Caminhou naquela direção e entrou numa pequena taverna com pouco movimento de pessoas, onde uma mulher falava com desenvoltura a outras duas mais jovens, que permaneciam caladas, atentas. Quando Jorel chegar terão que entender-vos com ele. Com certo ar de preocupação, as moças iniciavam o trabalho, empenhadas em agradar a encarregada, chamada Grazia. Limpavam mesas, arrumavam cadeiras e esfregavam o chão, apressadas, sem se darem conta de Cristine parada próxima à entrada. Por favor, disse com a voz trêmula, chamando para si a atenção das mulheres. De onde surgistes? O que queres? Perguntou ríspida Grazia. Vossa Graça, senhora. Estou com muita fome. Foi o que conseguiu dizer Cristine envergonhada. Que queres dizer com graça? Onde pensas que estás? Isto aqui é uma taverna, e já ia despachando infeliz, quando notou o seu casaco, de boa qualidade. Pensando melhor, o sobretudo deve valer alguma coisa, parece coisa boa. Jorel vai ficar furioso. Falava sem parar a mulher, olhando para o casaco de Cristine, que se encolhia cada vez mais. Está bem. Dou ovos de comer e beber em troca dele. Faz muito frio. Respondeu. Estás muito pálida, senhora. Deves estar faminta. Já sei. Proponho um bom negócio. Troco vosso casaco pelo meu, disse, apanhando o velho casaco surrado, e ainda vos dou de comer e beber. Aceitas? Desalentada, Cristine aceitou a oferta de Grazia. Entregou-lhe o sobretudo e vestiu o que lhe foi oferecido. Acomodou-se a seguir no local que lhe fora indicado e saboreou o caldo quente, o pedaço de carne assada e o vinho. Melhor acabares logo e ires, porque aqui não é lugar para vós. Gente embrutecida, gargalhadas, vozerios, nada de pudores, se me entendes, recomendou a encarregada rispidamente. As outras duas olhavam curiosas para a estranha esfomeada, quando alguém entrou na taverna. Era um homem de proporções fora do comum, muito grande, feições embrutecidas. Sentou-se e pediu vinho, sendo imediatamente servido por uma das serviçais. O homem virou a caneca de uma só vez e pediu mais. Enquanto esperava, vasculhou o lugar com os olhos atentos, indo parar em Cristine, que terminava o repasto sentindo um certo torpor, devido ao estado de fraqueza em que se encontrava e à rapidez com que ingerira o alimento. Por um instante seus olhares se encontraram, causando desconforto à senhora, que se levantou e encaminhou-se para a porta. O homem zarrão a seguia com os olhos, enquanto estranho sorriso brincava em seus lábios. Inesperadamente, antes que ela pudesse alcançar a saída, eis que suas mãos, igualmente enormes, a seguraram pelo braço, fazendo-a voltar-se. Calmamente, o forasteiro retirou uma moeda de ouro do bolso e atirou-a para cima, deixando que caísse novamente em sua mão. Cristine olhava incrédula,
imaginando uma maneira de esquivar-se ao atrevido homenzarrão, quando Grazia veio em seu socorro trazendo mais vinho e falando sem parar, daquele seu jeito descontrolado. Olhou significativamente para ela, fazendo-lhe sinal para que se apressasse em partir. Assim que alcançou a porta, Christine correu, afastando-se o quanto pôde dali. O vento frio da noite, no entanto, a trazia de volta à realidade. Estava só e sem destino. Pensou novamente em Julian e em tudo que lhe acontecera nas últimas horas. Em seu peito a dor misturava-se à angústia crescente. O que seria dela? Por um instante veio-lhe à mente aquela moeda de ouro que o homenzarrão lhe acenou, mas tal proposta estava totalmente fora de cogitação. Caminhou a esmo pela grande cidade, olhos perdidos na escuridão da noite, tiritando de frio, quando avistou uma luz ao longe. Cuidadosa, rumou naquela direção, indo parar numa espécie de barracão em ruínas. Ao longe, observou atento um grupo de maltrapilhos ao redor de uma fogueira. Foi chegando devagar. Ninguém se espantou com sua presença. Eram homens e mulheres, na maioria já em idade avançada, aquecendo-se ao calor do fogo, sujos e mal vestidos. Christine sentou-se ao lado do estranho grupo. Observou os rostos sofridos e os olhares inexpressivos, perdidos no fogo crepitante. Alguns deles observaram curiosos, nada mais. Extremamente cansada, acomodou-se como pôde e adormeceu sem nenhuma esperança. No dia seguinte, os primeiros raios de sol por entre nuvens espessas e a neblina densa avisaram que a vida continuava. Todos foram saindo devagar do meio dos escombros em que se abrigaram durante a noite, juntando trapos e pertences e se afastando daquele lugar. Tragas alguma coisa da próxima vez. Recomendou uma velha senhora, cuja voz rouca e grave dirigida a Christine chamava-na de volta à realidade. Mantendo certa distância, ela acompanhou os miseráveis que saiam daquele arrabaúde, dirigindo-se às ruas de maior movimento, onde estendendo as mãos, mendigavam o pão e a piedade alheia. Christine vagou por entre ruas e caminhos, sem coragem de pedir, permitindo que seus pensamentos sombrios e sua dor alimentassem naquele dia tão triste. Enrolada no casaco surrado que Grazia lhe dera, tiritando de frio, pensava que nada mais restara para ela. Lembrou-se dos dias venturosos com Julian, e como num sonho, viu-se reportada ao passado. Parecia sentir suas carícias e beijos, o calor de seus abraços e sua voz a sussurrar-lhe palavras doces. Lágrimas amarguradas teimavam em lavar-lhe as faces sem esperanças, enquanto os passos hesitantes sucediam-se interminavelmente, levando à exaustão. Não queria, não podia parar. Continuou assim por todo o dia. Às vezes parecia ouvir seu pai a chamá-la. Sua voz lhe transmitia força e coragem, mas antes que pudesse reagir ao desânimo deprimente, sintonizava as vibrações do algoz, que a acompanhava de perto. Ao entardecer, quando o frio parecia insuportável e a névoa já chegava, anunciando que a noite seria ainda mais fria, a jovem senhora avistou o rio. Lentamente caminhou em sua direção e viu a ponte que o transpunha, de estrutura sólida, desafiando a correnteza das águas esfumaçadas. Trêmula, Christine caminhou pela ponte. Parou ao centro e, olhando para baixo, fitou as águas agitadas, que pareciam se engalfinhar formando as ondas e correntes daquele rio caudaloso, cujo murmúrio lhe fazia lembrar uma canção, a sua preferida. Sussurrando a antiga canção, deixou que o pranto incontido lhe escapasse. Nada mais poderia lhe trazer de volta. Sentia-se morta, um fantasma vagando ao léu sem eira nem beira nem ninguém. Parada na ponte, sentindo o vento frio sacudi-la, pensou que esta noite não voltaria para aquelas ruínas em que passara a noite anterior em companhia dos infelizes mendigos. Caliel imprimiu-lhe aos pensamentos doentios a imagem de Julian, imediatamente captada, renovando-lhe a angústia. Julian, sussurrou,
entreabrindo os lábios. Enquanto conflitantes emoções a acometiam, Christine pensava em como é triste o amor explodindo no peito em chagas. O amor, sentimento puro e nobre, emergindo de cada fibra da alma, iluminado com todo o carinho pelo coração, sendo assim renegado. Como é triste o amor não correspondido, como é grande a dor do desprezo, como é amarga a solidão. Não poderia mais viver de recordações, alimentar a chama extingue da vida às custas das lembranças dos dias felizes. 1000 vezes reviveu os momentos venturosos ao lado de Julien, seus beijos, abraços, carícias, 1000 vezes reviveu o seu sorriso, o seu olhar apaixonado, 1000 vezes ouviu novamente suas doces palavras sussurradas, outras 1000 vezes se perguntou por que tudo acabou. Esse punhal cravado em seu coração e essa dor aguda que acompanhava. Como se não bastassem os olhares frios, palavras duras e a ausência crescente, ainda o adeus. A dor e a saudade eram tão fortes que Christine já não conseguia mais suportar. Lutaria contra o frio e a fome, enfrentaria a miséria até, mas não a ausência daquele que se tornara maior que ela mesma. E mesmo sem poder compreender a intensidade desse sentimento, deixava-se consumir pela dor daquele amor não correspondido, daquele amor que nascia tão forte dentro de seu peito para implodir em sua alma amargurada. Sentia-se morta e nada mais lhe importava. Nota: os sofrimentos, quando heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer, são como esponja mágica a espongir da consciência culposa a caligem infamante, muitas vezes, de um passado criminoso, em anteriores etapas terrenas. Memórias de um suicida, Ivone Pereira, página 132. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Deixou-se cair da ponte, então, sentindo o frio e o vento ainda mais fortes. Ansiava pela morte, pensando poder encontrar em seus braços o fim de toda sua desdita. Naqueles poucos segundos em que seu corpo se precipitava pelo ar, pareceu ouvir sua mãe a chamá-la e depois seu pai. Confusa, enquanto a vertigem da queda antecedia a enorme friagem das águas que envolveram em seus funestos braços, Christine queria poder encontrar a mãezinha querida e o saudoso pai. Via-se criança novamente, nos seus 4 anos, sentado em poltrona confortável, na ampla sala aquecida pela lareira acesa. Lembrou-se do vestidinho xadrez de lã em tons de marrom, da enorme gola redonda e dos sapatinhos da mesma cor. Em sua doce inocência, brincava com um dos pezinhos, descalços, enquanto a mamãe carinhosa se aproximava, calçando-a, cantarolando. Christine debatia-se sufocada ao empuxo da correnteza que levava seu corpo para as profundezas, enquanto todas as lembranças de sua existência desfilavam em seus pensamentos. O ar lhe faltava e a água que penetrava as narinas e boca inundava-lhe os pulmões, extinguindo-lhe a vida de maneira grotesca e cruel. Após aflitivos minutos, o silêncio tomou conta de todo o seu ser. Consumara-se o suicídio de Christine T., naquele inverno do ano de 1515. Christine fora a filha tão amada, recebera esmerada educação e vivera até a mocidade cercada de todo o conforto material. Não soubera, no entanto, valorizar todos os benefícios oferecidos pela providência, permitindo que tudo servisse apenas para alimentar seu orgulho. Não foi capaz de compreender as lições que a vida lhe transmitiu em forma de infortúnios, ainda que em benefício de seu próprio crescimento enquanto espírito em ascensão. Tornou-se cega diante do desejo de posse pelo objeto cobiçado, o marido. E a esse sentimento chamou de amor, esquecendo-se que o verdadeiro amor é compassivo e generoso. Nota: desprezando o ser divino que em si palpita, o qual é ele próprio, é o seu espírito imortal, descendente que é do Todo-Poderoso, dá-se voluntariamente à condenação pela dor, resvalando pelos ominosos desvios da animalidade e quiçá do crime, os quais necessariamente arrastarão as lógicas das reparações,
das renovações e experiências dolorosas nos testemunhos da reencarnação, quando mais suave se tornaria a jornada ascensional se meditasse prudentemente, procurando investigar a própria origem e o futuro que lhe compete alcançar. Memórias de um Suicida, Ivone A. Pereira, página 127. Se ao menos tivesse elevado o pensamento ao Pai, por um instante que fosse, numa prece singela, abrindo-lhe o coração atormentado, e houvera recebido forças para suportar a dor, podendo entrever algum recurso para suportar as dificuldades atrozes. Decidiu-se pelo suicídio, julgando, assim, findar seu sofrimento, antes de lutar e enfrentar as vicissitudes que fazem parte da própria vida. Nota: marchai, marchai, pelos caminhos da prece, e ouvireis a voz dos anjos. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança, pela prece, a essas esferas desconhecidas e habitadas. Vós também, como o Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, 23. Trazendo do passado culposo os débitos contraídos, atraiu a presença daquele a quem prejudicou tão gravemente pela leviandade refletida e inconsequente. A ausência de valores morais tornou-a susceptível à intervenção do ódio, fazendo-a trilhar os caminhos ásperos do sofrimento que a conduziriam, mais tarde, ao desembaraço das dívidas perante a consciência culpada e as leis universais. Mas apesar de todo o seu sofrimento, ainda que se comprometesse mais e mais em faltas graves, seguia a trajetória escolhida para a perfeição. Não estava desamparado e recebia, constantemente, o relampejar das luzes dos anjos celestes chamando-a, projetando-lhe nos pensamentos sombrios e estendendo-lhe mãos generosas. Bastaria que buscasse, que pedisse, e seria resgatada das trevas da ignorância em que se encontrava. Ainda levaria algum tempo para que se apercebesse disso. Gratidão a você, que compartilha, que deixa o seu gostei, e o seu comentário nos vídeos. O seu apoio é o meu maior incentivo. Capítulo 6. Auxílio tardio. No ano de 1512, desencarnava Dalton T., deixando ao único filho todos os bens, propriedades, riquezas e influência. Irving T. contava então com 46 anos. Era um bom homem. Diferente do pai, talvez, até por ironia do destino, muito parecido com seu tio Warren, além da semelhança física, do olhar lúcido e transparente, lembrava-lhe muito pela personalidade introspectiva e sensibilidade. Soubera ao longo de sua vida cativar muitos afetos, a começar pelo próprio pai, por quem nutrira grande respeito e estima. Irving T. casara-se, tiveram um casal de filhos que, já adultos e também casados, lhe deram netos. Era uma bonita família, que vivia conforme os padrões e costumes da época, abastada e respeitada. Apesar de já estar cuidando dos interesses da família há muito tempo, apenas com a morte do pai é que o sobrinho de Warren pôde cientificar-se da verdadeira posição econômica herdada. Surpreendeu-se com o montante de propriedades. Dalton T. soubera duplicar a herança deixada por seu pai, o conde Wallace T., garantindo um futuro tranquilo aos seus descendentes. Em meio a muitos papéis que examinava cuidadosamente, Irving encontrou uma carta que muito impressionou. Tratava-se da carta escrita por seu tio Warren, por ocasião do nascimento de sua filha, datada do ano de 1485. Nesta carta, toda a felicidade daquele momento transparecia nas entrelinhas e a intenção de reatar relações com a família era evidente. Certamente seu pai não tomara conhecimento e muito provavelmente nem sequer responderá à missiva, continuando a ignorar por completo aquele irmão. Por outro lado, o simples fato de ter conservado a carta entre todos aqueles papéis importantes, demonstrava que jamais pudera olvidar totalmente seus parentes de sangue, como fazia questão de demonstrar em suas atitudes. Irving decidiu procurá-los, conhecê-los,
reatar os laços impetuosamente quebrados no passado já distante. Lembrava-se vagamente da visita de seu tio e da discussão entre os irmãos. Contava então com 18 anos, e hoje se sentia em dívida para com aquelas pessoas que teriam direito a uma boa parte da fortuna em seu poder. Dependia apenas dele fazer justiça, ou antes, corrigir um erro que o temperamento autoritário e intempestivo de seu pai ocasionara, por conta de uma divergência de valores. Assim era Irving. Justo, bondoso, solidário. Com muita discrição, providenciou para que fossem localizados os parentes distantes. Nomeou um amigo de sua inteira confiança, que costumava prestar-lhe favores e serviços variados, solicitando-lhe que fosse pessoalmente até o endereço que constava na carta. Antes de procurá-los, queria conhecer minuciosamente a situação daquelas pessoas. Wesley era o nome do homem de confiança de Irving. Já lhe dera provas de seu caráter impoluto e de sua amizade sincera em muitas ocasiões e desta vez não haveria de ser diferente. Assim, após inteirar-se dos fatos necessários, e munido de uma boa quantia, partiu ao encalço dos descendentes de Wallace T., deixando o filho de Dalton esperançoso em poder estreitar os laços com os familiares há tanto tempo ausentes. A situação encontrada, no entanto, não foi a esperada por Wesley, que rapidamente cientificou Irving sobre os acontecimentos levantados. Soubera facilmente, pois era do conhecimento de muita gente, o destino da pobre Christine T. Com a morte dos pais, a jovem, casada com um homem sem princípios, jogador e aventureiro, ficara em difícil situação, sendo obrigada a desfazer-se da casa onde nascera e crescera, para saldar dívidas do marido. Mudaram-se dali. Era tudo. Preocupado com esse desfecho inusitado, Irving passaria a empenhar todos os esforços para localizar a prima e fazer por ela o que estivesse ao seu alcance. Assim, Wesley esteve a investigar o rumo tomado pelo casal após a mudança da cidade, onde seu tio Warren havia se instalado, e vivido até seus últimos dias. De imediato, procurou pelo Lord Harold S., uma vez que soube ser o marido de Christine e sobrinho deste. Foi encontrá-lo entre a vida e a morte, agonizante. Os familiares desconheciam o destino de Julian após seu casamento. Veio a saber que nenhum parentesco existia entre ambos, mas tal revelação de nada lhe adiantou naquela altura dos acontecimentos. Entre informações falsas e especulações de toda a sorte, esteve o amigo de confiança de Irving a seguir o rastro de Christine e Julian. Após 3 longos anos de procura, eis que algo mais sólido lhe chama a atenção, assinalando que enfim atingira o término das buscas. Era uma grande cidade, e ao peso de boas gratificações, finalmente Wesley conseguiu localizar Julian M., vivendo nos Arrabaúdes, acompanhado de uma jovem de nome Shania. Cuidadoso, o amigo de Irving tratou de encontrar-se com o ex-marido de Christine. Com discrição, passou a seguir-lhe os passos até que surgisse finalmente a oportunidade para abordá-lo. Esse dia não tardou a chegar e aconteceu numa taverna. Sem demonstrar as verdadeiras intenções e lançando mão de toda a sua perspicácia, Wesley bebeu e comeu ao lado de Julian, cativando sua confiança. E quando o vinho já lhe soltara a língua, foi introduzindo as questões e obtendo as respostas desejadas. Soube pelo próprio Julian que abandonara a esposa havia pouco tempo. Seu destino lhe era ignorado e tampouco estava interessado em falar sobre o assunto, encerrando a conversa. Nesse momento, Grazia, a mesma que ajudara Christine naquela noite fatídica, adentrou a taverna apressada, usando sobretudo o que foi negociado em troca do repasto oferecido à senhora debilitada. Num relance de memória, Julian, notando o casaco conhecido, fez um breve comentário, mas para si mesmo, que não passou desapercebido a Wesley. O amigo de confiança de Irving procurou então por Grazia e, oferecendo-lhe boa gratificação, tomou conhecimento da estada de abatida a senhora na taverna, há alguns meses.
trocar o casaco pelo alimento revigorante, tendo saído em seguida. Nunca mais havia sido vista por ali. Sem encontrar mais nenhuma pista que o levasse até Christine, Wesley foi ao encontro de Irving, colocando-o a par de tudo que descobrira. Irving, intrigado com o desaparecimento da prima, decidiu continuar empenhando esforços para descobrir o desfecho daquela inusitada história. Julian de nada suspeitava. Sua vida prosseguia, como sempre, uma eterna aventura, repleta de novas emoções. Ao deixar Christine, apesar de constrangido pelas circunstâncias, procurou logo envolver-se com outras preocupações e entregar às mãos do destino a sorte da esposa que não soube amparar. Em companhia de Shane, a jovem por quem se interessara já há algum tempo, procurou dar novo rumo à vida atribulada. Ao contrário de Christine, ela era vulgar e extrovertida. De estatura regular, corpo esbelto, cabelos castanho-avermelhados, olhos escuros e muito astuta, sabia bem sobreviver às próprias custas. Shane era alegre, expansiva, exuberante e a convivência a seu lado era prazerosa e agradável. Sem pensar no passado e nem ao menos imaginar o destino de Christine, Julian logo iniciou nova etapa de sua vida. Capítulo 7. A suicida. O homem tem o direito de dispor de sua própria vida. Não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O Livro dos Espíritos, 944. Após o triste episódio em que Christine dera fim à própria vida, fugindo do desespero em que se encontrava, permaneceu por longo tempo num terrível estado de torpor. A morte abrupta fê-la perder totalmente a consciência da realidade. Lentamente ia retornando à razão e se apropriando de sua triste situação. Desta forma, sentia-se caindo interminável número de vezes e sendo envolvida pelas águas que a sufocavam. Debatia-se em aflição para novamente voltar a ter a sensação da queda. Seu corpo fora encontrado no rio, em adiantado estado de decomposição. Não pudera ser identificado. Além do mais, como ninguém deu por sua falta, foi tida como indigente e sepultada como tal. O espírito atribulado, no entanto, ligado àquele que lhe servira como veste sagrada, permanecia em grande estado de perturbação. Acompanhando-a, permanecia calhau e inflexível perante os planos sinistros por tanto tempo acalentados. A desforra ainda não se completara e aproximava-se o instante em que a consciência culpada de Christine a levaria ao desvario e loucura. O terrível trauma sofrido pela suicida trouxe-lhe consequências devastadoras. Apenas o corpo físico perecera à morte brusca e violenta. O laço que o ligava ao espírito continuava com a mesma plenitude e força. Desta forma, as impressões penosas da matéria em decomposição chegavam-lhe impiedosamente. Faltara tão pouco para que o auxílio chegasse. Apenas mais alguns poucos meses e seria encontrada a prima que Irving certamente haveria de amparar com todo o carinho que lhe era peculiar. Alguns poucos meses onde Christine deveria buscar o conforto para suas decepções e amarguras junto ao Pai Celestial. Tempo suficientemente adequado para aceitar com humildade os reveses do destino e ajudar aquelas pessoas que, além da miséria, sofriam as limitações de moléstias e da idade avançada. Aqueles maltrapilhos poderiam, pelas suas mãos, receber alguns cuidados, pelas suas palavras receber algum consolo e de seu coração, embora também sofredor, receber o amor que os tornaria menos miseráveis. Perdera, certamente, grande oportunidade de crescimento, porque o sofrimento nada mais representa que o ensejo ao espírito para que se eleve acima do significado pequeno e limitado da dor. Elevar-se acima das vicissitudes da vida material e projetar-se ao ilimitado mundo imaterial, autêntica e verdadeira pátria espiritual, deslumbrante de luzes e sons diáfanos, onde as melodias dos anjos nos consolam e a visão do infinito nos enternece. Mas apesar de tudo, certamente esse não seria o fim para Christine.
Muitas outras novas oportunidades lhe seriam dadas e um dia, quando estivesse pronta, poderia alistar-se junto às fileiras incontáveis daqueles que se decidem pelo caminho de luz e progresso, através do resgate das faltas, aceitando as provas com coragem e determinação no bem. O longo período de perturbação persistia. Alguma noção de seu triste estado, no entanto, ia lentamente descortinando o véu espesso de aflição e inconsciência. Christine sentia-se viva, confinada em local apertado e sufocante, percebendo a decomposição adiantada de seu corpo físico. O desespero aumentava na medida em que se recordava do momento último, onde atirou seus braços da morte. Afogou-se sendo engolida pelas águas geladas do rio. Por que, então, continuava viva? Onde estaria? Que corpo era aquele apodrecido junto de si? Por que não conseguia sair daquele lugar fétido? A pobre mulher esteve entre a inconsciência e o desespero por longo tempo. Não conseguia registrar a presença da equipe socorrista que se acercava daquele local, levando auxílio a todos quantos estivessem preparados para recebê-lo, em nome de Jesus. Sentia-se só e desamparada. Esquecera de que o Pai não desampara nenhum de seus filhos. Não soubera cultivar a fé em seu coração, que agora se assemelhava a terreno árido e infrutífero. Experimentava constantemente a sensação da queda e a vertigem a tomava, debatia-se sufocada pelas águas que a levavam para o fundo escuro do rio. Sentia muito frio. Ouvia as gargalhadas de escárnio e impropérios injuriosos. Tinha muito medo. Tudo era confuso e os pensamentos em desordem se somavam às sensações angustiantes, até que num esforço muito grande, Christine pôde afastar-se do corpo físico e sair do local onde fora sepultado. Caminhou com dificuldade por entre as sepulturas, indignada. O que estaria fazendo ali? Buscar a morte e não morrera. Não se lembrava de como se salvara. A impressão da queda permanecia viva na memória, a asfixia estava presente para comprovar-lhe que se afogara. Sentia muito frio e os membros enregelados sofriam estranhos espasmos como se agitassem na água procurando fugir da escuridão profunda e nefasta. Inesperadamente, surpreendeu-se com Caliel diante de seus olhos. A figura sinistra do algoz e o pavor que lhe causou fizeram com que Christine se esgueirasse por entre as sepulturas, tentando ocultar-se à visão ensandecida. Andava em círculos, sem que os pensamentos conflituosos pudessem concatenar com coerência. O que estaria acontecendo? Teria enlouquecido? De onde saíra o espectro horrendo que avistara? Procurou nos braços da morte esquivar-se à dor e à solidão, ao desprezo e humilhação, e o que o encontrara? O insano ato, que lhe pareceu o único recurso plausível para arrebatá-la do desespero, mostrava as consequências aterradoras. Esteve durante longo tempo abeirando-se das sepulturas, passos trôpegos, sofrendo os espasmos dos membros lutando contra a correnteza das águas que a puxavam para as profundezas, despeneca, e com muito frio. Enorme peso na cabeça lhe obrigava a mantê-la abaixada e parecia sorver água fria invadindo-lhe as vias respiratórias, que se congestionavam desde as narinas e boca até os pulmões. Desagradável ardência em toda essa região causavam-lhe, além da extrema aflição, uma terrível dor latejante, constante, crescente. Nota: como vedes, destruístes o corpo material, próprio da condição do espírito reencarnado na terra, único que teimáveis reconhecer como absoluto padrão de vida. No entanto, nem desaparecestes, como desejáveis, nem vos libertastes dos dissabores que vos desesperavam. Viveis. Viveis ainda. Vivereis sempre. Vivereis por toda a consumação dos eivos uma vida que é imortal, que jamais, jamais se extinguirá dentro do vosso ser, jamais deixando de projetar sobre a vossa consciência o impulso irresistível para a frente, para o mais além. Memórias de um suicida, Ivone A. Pereira,
Página 127. Era constantemente sacudida por acessos de tosse, onde os pulmões expulsavam, aos jatos, uma espécie de líquido sanguinolento, fétido, que lhe causava náuseas. E por mais que tentasse, estava longe de compreender a perturbação subsequente ao destino aterrador que ela mesma procurara ao extinguir a vida do corpo físico, vaso sagrado do espírito imortal. Kaliel divertia-se com o sofrimento da infeliz, surgindo-lhe de quando em vez no caminho, causando-lhe terrível pânico. A muito custo Christine, entre sobressaltos e perturbações, foi se recordando de alguns fatos que antecederam o momento fatídico do suicídio. O velho barracão em ruínas surgiu-lhe na mente enfermiça e a lembrança do fogo aceso fez com que desejasse estar junto dos indigentes se aquecendo. Sentia tanto frio. No instante seguinte, Christine avistou o fogo crepitante e o grupo de mendigos ao seu redor. Estava tão perto, como não o vira antes. Com dificuldade, caminhou naquela direção, e como acontecera da primeira vez, ninguém se incomodou com sua presença. Acomodou-se quieta e adormeceu. Não se dera conta de que estava sendo acompanhada por uma entidade espiritual, que lhe transmitia energias tranquilizadoras. Permaneceu ao seu lado, serena e calmamente, enquanto feixes de luzes claras e delicadas lhe eram transmitidos. Kaliel era impedido de aproximar-se. Ainda era madrugada quando Christine acordou atormentada com a sensação de estar se afogando. Não conseguia respirar, sufocava. Voltará a sentir aquele frio terrível. Sentou-se com dificuldade e chorou desesperada. Olhando para o alto, deixou que as lágrimas escorressem pelo rosto transfigurado de dor e lembrou-se de Deus. Embora jamais tivesse cultivado a fé nesse Deus, naquele instante, envolvida pelo mensageiro de luz, pediu ajuda ao Pai. Deus, se estás neste céu por entre as estrelas, se podes ouvir-me, envia um dos vossos anjos para socorrer-me. Enquanto pronunciava, emocionada, estas palavras dirigidas ao Pai, o espírito amigo a envolvia nas mais puras vibrações de paz que chegavam do alto como resposta ao seu pedido. Fez-se visível a seguir, e enxugou-lhe as lágrimas, dizendo: Deus não desampara nenhum de seus filhos. Apesar de teres transgredido a mais sagrada de todas as leis divinas, a lei da vida, ainda assim, estás sendo amparada. Não desanimes. Levanta a cabeça e segue adiante, arrependida por não teres confiado no Pai, por não teres compreendido as lições de dor que a vida lhe ofereceu, por não teres esperado pelo auxílio que não tardaria. Fé, resignação, confiança. Eis as lições preciosas que não soubestes colocar em prática, que não soubestes cultivar na alma ainda frágil. Levanta a cabeça e faze agora por merecer a nova oportunidade que te é dada. Chora. Deixa que as lágrimas te aliviem a consciência culpada pelo crime nefando que praticastes contra ti mesma. Deixa que as lágrimas de remorso lavem a tua alma comprometida perante as leis universais, mas não te revoltes, e abreviarás os momentos mais difíceis que ainda passarás. E mesmo que te sintas só, sempre haverá luz a teu lado. Saibas buscá-la em todos os momentos. Christine chorou emocionada. Sentia-se novamente menina, amparada, protegida e amada. E esse amor era tão intenso, pleno e radiante, que lhe trouxe coragem para assumir todas as consequências do ato acovardado que praticara contra si mesma, embora não acreditasse ter morrido. Sentia-se viva e sofria. Os primeiros raios de sol misturaram-se às luzes diáfanas do espírito amigo, antes que se desfizesse a sua visão perante Christine. Olhando ao redor, ela observou, como outrora, o grupo de maltrapilhos se levantando e lentamente afastando-se daquele local, silenciosos e resignados diante da miséria que os assolava. Acometida por novas crises de dispneia e espasmos musculares, deixou-se ficar estendida ao solo, envolvida por todo o seu pesar.
Eis que Kaliel, conseguindo aproximar-se, surgiu-lhe ameaçador. Nota. Mas existe uma como fatalidade a extrair-se do ato mesmo do suicídio, contra suas atribuladas presas, a qual impede sejam estas socorridas com a presteza que seria de esperar da caridade própria dos obreiros da fraternidade. É o não se encontrarem elas radicalmente desligadas dos liames que as atêm ao envoltório carnal, isto é, o se conservarem semi-encarnadas ou semi-desencarnadas, como quiserdes. Memórias de um suicídio, Ivônia Pereira, página 210. Choras, maldita. Sofres. Pois saibas que toda a tua desventura não é nada diante do sofrimento que me causaste. Indignada, a pobre não atinava em quem seria aquele homem cujas feições tanto a impressionavam, inspirando-lhe imenso pavor. Embora o esforço, não conseguia articular uma única palavra. Encolhia-se amedrontada, enquanto Algoz lhe desferia palavras rudes e sarcásticas. Em meio aos impropérios, falava de Julián. Estás com medo? Onde está o comparsa que não a socorre? Deixastes tudo por ele e por 2 vezes o infeliz te abandonou. Conforme prosseguia com as injúrias, mobilizava no espírito atribulado de Cristine as lembranças vividas em existência anterior. Num sobressalto, tomou ar nos braços, envolvendo-a em grande torpor. Quando voltou a si, o verdugo permanecia a seu lado e bruscamente fê-la erguer-se. Estupefata, Cristine estava diante de Julián. O coração acelerou-se e a respiração tornou-se mais ofegante, as mãos úmidas de emoção. Kaliel a fazia aproximar-se do ex-marido, enquanto os espasmos musculares a castigavam duramente. Ela chorava, temia e se alegrava ao mesmo tempo, enquanto as mãos do sinistro lhe apertavam com força o braço ao conduzi-la. De repente, alguém entrou inadvertidamente. Era Xênia que, envolvendo Julián num abraço carinhoso, lhe falava, e ambos trocavam impressões acerca de algo que Cristine não conseguiu ouvir diante de tamanha perplexidade. Queria afastar-se ao constatar a triste realidade, mas Kaliel a mantinha firmemente. Os olhos marejados assistiam Julián e aquela moça, tão jovem, tão bonita, o abraçando, e juntos sorriam e conversavam descontraídos. Sentiu-se a última das criaturas, a mais desgraçada e infeliz. O mal-estar lhe trouxe novamente a sensação desagradável da queda interminável sem que, no entanto, atingisse as águas frias do rio, e sentisse o braço da morte. Parecia estar caindo dentro de si mesmo e a vertigem tomava forma do abandono e desamor. Quão triste lhe pareceu não ser correspondida naquele sentimento tão intenso. Julián não a amava e a verdade nua e crua lhe aparecia implacável e cruel diante dos olhos em pranto e do coração constrangido de dor. Kaliel, triunfante, finalmente conseguia executar seu sinistro plano de vingança. Cristine sofria diante da traição, assim como ele mesmo sofrerá desesperadamente no passado. Satisfeito, o vilão ria, gargalhava sinistro, fitando-a para em seguida libertá-la de suas mãos que a mantinham presa diante de Julián e Xênia. Afastando-se lentamente, indo encolher-se a um canto, Cristine não conseguia desviar os olhos do algoz. Quem seria aquele homem alto, de olhar tão duro, lábios finos, feições embrutecidas, cercado pela névoa escura? Onde o teria visto? Kaliel, caminhando pelo cômodo, a fitava enigmático. Decepcionada, Glenda? Mas, afinal, o que esperavas? Encontrá-lo trajando luto por tua causa. Cristine encolheu-se ainda mais. O estranho lhe falara em luto. Então estaria mesmo morta. Mas sentia-se viva. E sofrendo. Por que a chamou de Glenda? Esse nome repetia-se em sua mente, enquanto o verdugo continuava. Como vedes, destruístes o corpo material, próprio da condição do espírito reencarnado na terra,
único que teimavais reconhecer como absoluto padrão de vida. No entanto, nem desaparecestes, como desejáveis, nem vos libertastes dos dissabores que vos desesperavam. Memórias de um Suicida, Ivone A. Pereira, página 127. Acaso não te lembras de mim? Sou Kal-El, disse-lhe em tom irônico, antes de prosseguir sarcástico. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A pobre mulher permanecia imóvel e calada, enquanto fortes crises de dispneia a sacudiam. 1000 indagações lhe povoavam a mente enfermiça. Quem seria aquele homem que se dizia chamar Kal-El? O que queria dela? Por que a chamava por Glenda? Seus pensamentos fervilhavam enquanto o verdugo continuava. Kevin é o mesmo patife de sempre. Até quando irás fechar os olhos para a verdade? Ele a usou, a roubou. Queres uma prova? O espírito, aproximando-se de Julian, o envolveu em suas vibrações e olhando fixamente em Christine, sussurrou-lhe. Quero que te lembres de Christine. Fales sobre ela. Imediatamente, Julian, modificando o semblante, falou a Xênia. Engraçado, de repente lembrei-me de Christine. Estás com saudade? Perguntou a jovem em tom irônico. Não, sabes que não, respondeu, enquanto Kal-El lhe trazia à tona algumas lembranças e o incentivava a continuar falando. Às vezes chego a me envergonhar por ter feito tudo o que fiz. Do que estás falando, querido? Continuou Xênia. Na verdade, chego a sentir pena de Christine. A infeliz me amou, acreditou em mim, tão ingênua. Foi tão fácil conseguir o que queria. Talvez por isso tenha sido um grande alívio tê-la deixado. Era tola demais, fazendo-me sentir pior do que sou. O que pensas ter acontecido a ela? Quis saber a amante. Não sei, mas foi melhor assim. Quem sabe tenha sido bom para ela passar por tudo isso. Kal-El, satisfeito, afastou-se do casal e, voltando-se para Christine, estendeu-lhe os braços. Incrédula diante do que ouvira, lembrou-se do espírito cercado de luz, enviado por Deus na noite anterior, a recomendar-lhe que fugisse da revolta. Deveria ter fé e confiança em Deus. Ao mesmo tempo, as palavras de Julian caíam-lhe na alma como fel. Aquilo tudo não poderia ter sido bom a ela. Jamais conceberia sequer tanta dor e sofrimento. Com o olhar enigmático, o espírito caminhava pelo cômodo e lhe mostrava objetos, roupas e joias que lhe pertenceram. Christine chorava. Sua dor crescia à medida que reconhecia seus pertences ali, tendo sido trazidos por Julian e entregues àquela mulher. Os brincos que foram de sua mãe, o anel que seu pai lhe dera, um gracioso tapete que adornara seus aposentos de casada. Foi-lhe impossível controlar a indignação, que se transformava em revolta. Christine constatava o quanto fora enganada por aquele homem vil, farsante e traidor. Os pensamentos tumultuavam-se, enquanto o passado ressurgia, atormentando-lhe ainda mais. Rapidamente as lembranças despertavam, e Christine via-se num outro corpo, bela, loura, pele clara, olhar lânguido, lábios rubros. Estava ao lado deste que se dizia Kal-El, porém seu aspecto era de inocência e ternura. Podia sentir seu amor e o correspondia com certo descaso. Viu os filhinhos pequenos acercarem-se dela, enquanto se desvencilhava, afastando-se do lar e tomando o rumo do castelo do senhor daquelas terras. Esgueirando-se na penumbra dos corredores enormes, adentrava os aposentos do duque Kevin ali, e o aguardava ansiosa. As lembranças brotavam-lhe intempestivamente, enquanto balançava a cabeça como se não quisesse prosseguir aquelas reminiscências dolorosas. Porém, as imagens continuavam surgindo-lhe nítidas na tela mental, onde ela entregava-se aos braços de Kevin. Podia sentir o delírio das emoções que os envolviam,
urgentes e incontidas. Em seguida, estava novamente na casa humilde ao lado do marido, cujo olhar suplicante lhe chamava as responsabilidades de esposa e mãe, sem que precisasse articular sequer uma palavra. Em seus olhos, transparecia a angústia que lhe ia na alma, sofrendo amargamente a traição vil. Christine não pôde evitar o grito diante da cena em que se seguiu, revivendo o instante em que Glenda encontrou o marido enforcado. Dependurado no galho de uma árvore próxima à casa, surgiu-lhe a visão aterradora do corpo inerte, no caminho que tomara para ir ao encontro de Kevin. A imagem funesta passou a perseguir-lhe as noites, de sono atribulado, e assombrar-lhe os dias, sem tréguas. Desesperadamente queria fugir, em vão. Soluços desesperados rompiam do peito sufocado e a culpa lhe corroía as entranhas do ser. De repente, numa fração de segundos, à luz de um relâmpago em céu tempestuoso, eis que surge a duquesa a espreitá-la e, em seguida, foi levada para outras terras, afastada do amante, dos filhinhos e daquele local de sonhos e desventuras. Entregue a senhores cruéis, terminou aquela existência em lastimável estado de penúria pela sobrecarga de trabalhos e alimentação insuficiente. Retornava ao presente em pranto, enquanto Kaliel a sacudia bruscamente. Olhando ao redor, reconheceu em Julian, e Xênia, o duque, e a duquesa do passado maldito. Odiou-os, julgando-se vítima do destino naqueles tempos longínquos. Incentivada por Kaliel, aproximou-se do ex-marido e de sua amante. O amor próprio ferido e a raiva despertavam em seu espírito alucinado. Fora traída por 2 vezes e esse homem a fizera perder-se de si mesma, enquanto sorria, apaixonado e feliz junto daquela mulher que odiava. Transformava-se o estado de espírito e estranha força se apossava dela enquanto o verdugo lhe falava. Fostes usada por ele como se usa um tapete para limpar os pés, sofrestes, morrestes por ele. Tola! Ele é o culpado de tudo. Christine acercou-se de Julian, envolvendo nas fortes emoções de revolta, e viu-o empalidecer. Repentinamente, ele começou a transpirar, a visão turvou-se e o ar lhe faltava. Xênia, preocupada, lhe abanava o rosto, enquanto o infeliz sentia-se desfalecer. Isso é apenas o começo, gargalhou Kaliel. Afastaram-se ambos. Christine deixava-se conduzir pelo espírito vingativo e cruel. O amor impossível que alimentara por tantos anos a transformava agora em verdugo implacável. O verdadeiro sentimento que sempre alimentou mostrava-se, então, como realmente era. Grande apelo egoísta do coração orgulhoso. Kaliel conseguira o intento. Manipulando Christine, vingava-se duplamente. Iniciava-se uma triste etapa para os envolvidos na trágica trama. Afastavam-se Kaliel e Christine ainda mais da redenção na medida em que se comprometiam cada vez mais diante de Deus. Nota: obsessão, quer dizer, o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. Ela não ocorre senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. O Livro dos Médiuns 237. Os motivos da obsessão variam segundo o caráter dos espíritos. Algumas vezes é uma vingança que exerce sobre um indivíduo do qual tem algo a se queixar durante esta vida ou em outra existência. O Livro dos Médiuns 245. Capítulo 8. A remissão. O tempo transcorreu celere e o rumo dos acontecimentos seguia seu curso, conforme fora determinado por cada personagem desta trama. Julian sofria sem tréguas o assédio que Kaliel e Christine lhe impunham. Visivelmente abatido, já não tinha a mesma alegria de outrora. O brilho de seus lindos olhos se apagara e a idade agora lhe pesava. Nos seus 60 anos incompletos, com a saúde comprometida devido aos problemas respiratórios que sofria, via a vida desfilar-se diante de seus olhos sem que tivesse realizado algo de bom para si. Foram tantas tramóias, fraudes, falcatruas.
graças a Xênia, recebia amparo e cuidados. Fora-lhe fiel por todo o tempo em que estiveram juntos e Julián era-lhe extremamente grato. Caliel sorvia da vingança lenta e progressiva, enquanto aguardava o desencarne, que não tardaria, daquele que fora do que vinha-lhe. Christine era constrangida a permanecer influenciando, com sua presença, o estado de Julián. O espírito debilitado, devido ao suicídio ao domínio do algoz, torturavam-lhe sobremaneira, comprometendo-lhe o discernimento. Confusa entre as recordações e culpas, já não se reconhecia como Christine. Mesclava-se a personalidade assumida em sua última existência os traços de Glenda. Os pensamentos conflitantes pareciam enlouquecê-la. Sem forças, porém, para reagir, permanecia submissa a Caliel. De uma forma inusitada, ambos tornaram-se solidários e implacáveis diante do gozo de outrora e cúmplices perante o processo obsessivo e a transgressão das leis de amor e perdão. Nota. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam, e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, 9. Christine, olvidando os próprios erros e as consequências desastrosas, culpava Julián por toda a desgraça que lhe abatera. Sedento por justiça, Caliel esquecia-se de que somente a Deus cabe fazer justiça. Não essa justiça mesquinha e vingativa, mas a justiça universal, ampla e abrangente onde a cada um será dado segundo as suas obras, permitindo que a lei de causa e efeito determine a colheita a cada espírito perante a justiça divina. O verdugo, no entanto, prestes a executar todo o seu plano de vingança, não se dava por satisfeito. Conseguira submeter aquela que fora sua Glenda ao seu domínio, escravizando-lhe o espírito culpado e perturbado. Desta forma, atingia duramente a Julián, que muito em breve estaria em suas mãos de algoz implacável. Sentia-se vitorioso. Finalmente, a desforra inolvidável por todas as mágoas e tormentos inexprimíveis. Mas, apesar de tudo, continuava sofrendo, e por mais que submetesse Christine aos seus caprichos sórdidos, por mais que a dominasse, ainda assim sofria. Seu pescoço parecia ainda mais apertado, o ar lhe faltava constantemente e as lembranças da traição atormentavam sobremaneira. De nada adiantara o revide, a vingança se mostrava inócua sobre a dor moral que o abatia, intrépida. Mais infeliz do que nunca, se desesperava. Ainda não podia admitir para si mesmo que fora tudo em vão e que apenas o perdão o libertaria de tanta dor. Enquanto isso, Irving, que nunca se esquecera por completo do triste desaparecimento de sua única parente de sangue, embora tivesse deixado de procurá-la há muito tempo por falta de pistas, guardava ainda uma esperança de encontrar qualquer notícia sobre o caso. Depois de tanto tempo, resolveu ir ter com Julián, de quem seguira todos os passos desde a época das primeiras investigações. Havia indícios de que o marido pudesse ter sido o responsável pelo desaparecimento de Christine, mas sem que tivesse encontrado qualquer prova, temeroso em cometer uma injustiça, Irving não tomou nenhuma atitude. Apenas permaneceu atento a todos os seus passos. Nunca pôde saber, no entanto, se suas desconfianças tinham fundamento. Agora, algo lhe sugeria fortemente que deveria procurar por aquele homem, antes de dar por definitivamente encerrado o assunto. As mãos misericordiosas de Deus, através de seus mensageiros de luz e amor, conduziam Irving para que um desfecho satisfatório se desse às três almas envolvidas na trama de ódio e vingança pudessem vislumbrar a aurora de um futuro radiante, de perdão e recomeço. Assim, o sobrinho do conde Warren bateu à porta de Julián, identificando-se como primo de Christine T. Foi recebido por Xênia que, constrangida, convidou-o a entrar. Irving ficou fortemente impressionado com o estado debilitado em que se encontrava Julián, além de penalizar-se com a total falta de recursos evidente.
O ex-marido de Christine fez menção em levantar-se diante de Irving, ao que foi contido com brandura. Olharam-se significativamente antes que o silêncio fosse quebrado por Xenia, desculpando-se pela falta de condições para recebê-lo adequadamente. Enquanto nos momentos seguintes os três encarnados trocaram algumas frases convencionais, invisíveis aos olhos humanos, Christine e Kaliel inquietavam-se com a suave luz clara e brilhante ao redor daquele estranho que se abeirava do leito onde Julian repousava, respirando com dificuldade. Irving, dirigindo-se respeitoso ao enfermo, usando de sua costumeira franqueza e bondade, esclareceu o motivo de sua vinda. Desde o dia em que tive conhecimento da existência de Christine, venho empreendendo esforços para encontrá-la ou mesmo saber de qualquer notícia, por menor que seja, a seu respeito. Infelizmente, não obtive sucesso algum. Depois de ter sido abandonada, deve ter estado numa taverna, onde trocou o casaco por alimento. Não podemos ter certeza de que realmente era ela tal mulher. E se era, a pobrezinha deveria estar muito necessitada. Nada mais pude apurar. Nem aqui, nesta cidade, ou em qualquer outro lugar possível ou provável. Ela simplesmente desapareceu. Morreu, talvez. Eu não pude realizar o sonho de ter conhecido minha única prima, filha de meu tio Warren. Abro-te neste momento meu coração e peço-te com humildade, se puderes, dizer-me algo que me alivie a angústia da incerteza. Tens minha palavra de que não farei nada, ainda que... Emocionado, Irving calou-se. O silêncio que se seguiu parecia interminável, onde cada qual buscava as palavras certas para prosseguir. Christine, no entanto, parecendo ganhar novas forças, aproximou-se do visitante, olhos arregalados, estupefata com o que acabara de ouvir. Aquele gentil e digno senhor era seu primo. Como poderia ser? Nunca soubera de sua existência. Ele dizia tê-la procurado por todos aqueles anos, se importava com ela, queria ajudá-la. Lembrou-se de seu desespero ao ter sido abandonada por Julian. Julgava-se só no mundo, sem poder contar com mais ninguém. Poderia ter esperado um pouco mais. Talvez tivesse se precipitado. Como era triste constatar tudo isso agora, quando já não podia fazer mais nada. Poderia ter conhecido o primo, aceitando sua ajuda e quem sabe até ter reconstruído sua vida. Julian tirou-a de suas cismas. Emocionado com o que acabara de ouvir, prosseguiu, dizendo: Nada sei que já não tenhas conhecimento. Hoje, às portas da morte, arrependo-me por ter abandonado Christine daquela forma. Arrependo-me ainda por tê-la enganado por tanto tempo. Nota: em vários casos, a solução para os problemas, que abriram as portas para o abismo, encontrava-se a 2 passos de distância do sofredor. Surgiria o socorro enviado pela providência ao seu filho bem-amado, dentro de alguns dias, de poucos meses, bastando somente que este se encorajasse para a diminuta espera, em glorioso testemunho de vontade, paciência e coragem moral, necessário ao seu progresso espiritual. Então concluímos com decepcionante surpresa que fácil teria sido a vitória e até a felicidade, se buscáramos no amor divino a inspiração para os ditames da existência que desgraçadamente destruíramos. Não fui digno de seu amor. Ela era jovem e cheia de vida. Entregou-me o coração e a alma sem reservas e somente hoje posso avaliar o significado e a grandeza desse sentimento. Em nome desse amor ela entregou-se a mim, entregou-me os bens, as riquezas, a confiança, que nunca mereci. Foi abominável minha atitude em deixá-la quando mais nada restava, com a despensa vazia, o aluguel vencido e o desespero ao seu redor. Embora não me sinta merecedor, imploraria pelo seu perdão, se pudesse. Vou morrer carregando o remorso de ter sido tão desprezível, um verme, mas juro que nada mais fiz. Não a matei, nem planejei sua morte ou seu desaparecimento. Parti deixando-a em desespero,
aliviado por ter me livrado do fardo, e hoje, por ironia do destino, partirei desta vida levando aqui em meu peito um desespero ainda maior do que aquele que lhe causei. Perdoe-me se puderes, Senhor, em nome de Cristine. Ao terminar, sem poder conter mais as lágrimas, deixou que o pranto lhe aliviasse a dor. Xênia permanecia a seu lado, compartilhando de seu pesar. Irving, comovido, meditava sobre a surpreendente revelação, enquanto mãos diáfanas espalhavam a luz ao redor de todos. Profundamente impressionada com as palavras que acabara de ouvir, Cristine também chorava. Aproximou-se do leito onde Julian se encontrava e ajoelhou-se a seu lado. De repente, percebeu que o mesmo amor que sempre sentira por ele ainda estava vivo, palpitante em seu peito oprimido. Continuava sofrendo por não ter sido amada, sabia que esse sentimento jamais fora correspondido, e ainda assim o amava. Amor e ódio se misturavam deixando-a aturdida. Reconheceu, ainda, que sua desdita não fora totalmente causada por Julian e que a ela própria também coubera uma grande parte da culpa. Seu orgulho não lhe permitiu que enxergasse a verdade porque não conceberia a realidade de desprezo e desamor. Em pé, Kaliel era contido pela espiritualidade maior, que o envolvia nos mesmos sentimentos que tocavam os corações dos demais, e sem que pudesse compreender, ele também sentia esmorecer o ódio e o desejo de vingança. O ambiente estava saturado por intensas luzes, emanadas pelas preces dirigidas ao mestre de amor, proferidas pela equipe espiritual presente. Para Cristine, Julian e Kaliel surgia a oportunidade da remissão e cada qual examinava suas próprias culpas. Nesse momento, fez-se presente o espírito do Conde Warrente, para receber em seus braços de pai carinhoso e extremado o espírito da filha, após tantos anos de saudade. Abraçaram-se enternecidos. Cristine mal conseguia suportar tantas emoções.